Seja muito bem-vindo à 18ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Tiago Campos e hoje vamos falar sobre ativos e passivos financeiros. Você descobrirá a enorme importância desse simples conceito na construção do seu patrimônio. E lembra você que é um patrimônio sólido que vai proporcionar a sua liberdade financeira. Vamos à aula. O que temos para hoje então? Vamos ver o que são ativos e passivos do ponto de vista financeiro, e você vai ter um tempo para classificar o seu atual patrimônio. O que é um ativo, então? Em contabilidade, disse que o ativo é o conjunto de bens, créditos e direitos que compõem o patrimônio de uma pessoa ou empresa. Os ativos financeiros, por exemplo, são os investimentos, imóveis para alugar, um carro se estiver rodando de táxi ou Uber, e educação, que geralmente é negligenciado, mas cabe lembrar, a educação é uma das principais formas de colocar dinheiro no seu bolso. Se você tem uma educação mais prolongada, se você tem conhecimentos sólidos e específicos, isso vai te ajudar a construir uma carreira melhor e, por consequência, colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, educação sim é um grande ativo. Costumo dizer, inclusive, que é o único ativo que ninguém pode tirar da gente. Você não pode ser roubado. O que você aprendeu está na sua cabeça e ninguém tira. Passivo. Em contabilidade, se diz que passivos representam as dívidas e obrigações de uma determinada pessoa, seja ela física ou jurídica. Tá? Então, por exemplo, empréstimos, a casa própria, carro próprio, TV por assinatura. Por que entra aí a casa própria e o carro próprio? Do ponto de vista de definição, tá, gente? Não vamos entrar no lado psicológico da coisa aqui, isso é fins didáticos estritamente técnicos. Casa e carro próprio tiram dinheiro do seu bolso todos os meses. Casa, a gente já viu que a maioria absoluta das vezes ela não valoriza conforme amplamente é difundida na sociedade, ela apenas corrige a inflação com o passar do tempo. E o carro, acredito que nem precisamos gastar muito tempo para trazer em voga novamente o quão prejudicial é a construção de patrimônio ter carro próprio. Desvaloriza da manutenção, enfim, tudo que vocês já estão careca de saber, porque já foi amplamente discutido em outras aulas. Então, do ponto de vista de ativo e passivo, em educação financeira pessoal, não contábil, é passivo sim. Eu gosto muito dessa definição, inclusive isso que a gente acabou de dizer é de acordo com a definição de Robert Kiyosaki. Esse camarada fez esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos livros mais discutidos no sentido de finanças pessoais. E aí qual que é a definição dele, que é um pouco diferente da definição estritamente contábil? Ele resume de uma forma, para mim, maravilhosa e absolutamente clara. Ativo é o que põe dinheiro no seu bolso. Passivo representa um gasto. Simples assim. Por isso que aqui a gente está definindo, inclusive, a casa e o carro próprio como um passivo. São itens que tiram dinheiro do seu bolso. Por isso, diferente do que se escuta comumente, o autor classifica bens como carros e imóveis como passivo, conforme dito. Né? Porque essas aquisições tendem a se desvalorizar e não trazem fluxo de caixa para o comprador. Por isso, a melhor decisão financeira é sempre investir em ativos, ou seja, investimentos que trazem de volta um fluxo de dinheiro. Em resumo, os ativos vão colocar dinheiro no seu bolso e os passivos vão tirar dinheiro do seu bolso. Ele entra com exemplo aí o imóvel alugado, negócio próprio, investimentos como ativo, e como passivo, a casa própria, o carro próprio, roupas caras, a TV por assinatura. Ele vem trazendo um conceito muito interessante neste livro, que é o de colecionar ativos. Ele gosta de dizer que a pessoa que quer prosperar, ela tem que ter como hobby colecionar ativos. Caiu o dinheiro no bolso, caiu o seu salário, caiu a sua renda, o que eu vou fazer com isso? Parte eu vou comprar algum ativo, seja a ação de uma empresa, seja um título público, seja qual for o ativo, mas eu vou comprar um. E vai colecionando isso ao longo da vida. O caminho é só um. Você vai chegar muito bem em algum momento do futuro. Você será livre financeiramente se você adquirir esse hobby de colecionar ativos. E aí ele distribui no livro dele
basicamente três categorias na sociedade, três tipos de pessoas. Nós temos aquele grupo de pessoas que o que está entrando de renda está passando pelas despesas e ela está só vivendo, ela está ali no olho do furacão da corrida dos ratos. É a pessoa que não está conseguindo pensar em comprar mais nada além de sobreviver, tá? O próximo grupo, geralmente a classe média inteira está nesse grupo, é aquela pessoa que com a sua renda, além de ter despesas relativas à sobrevivência, a gastos essenciais, ela consegue já comprar passivos. E é aí que a coisa começa a ficar perigosa. A pessoa, quando ela começa a usar a sua renda para comprar passivos, ela vai cada vez mais aumentando o bolo das despesas, tá? Então, note que a pessoa começa a ter financiamentos, um empréstimo para comprar um carro, despesa no cartão de crédito, dívidas de financiamentos diversas, que está o estudantil como exemplo. Fato é, além das despesas essenciais, se essa turma que tem mais acesso ao crédito começar a comprar passivos ao invés de ativos, o seu balanço patrimonial vai ficar desequilibrado, tendendo a um volume maior de passivos. E a gente tem o terceiro grupo, que é onde nós vamos chegar, onde quem está fazendo esse curso vai chegar, que é ter ativos o suficiente para gerar a sua renda. Independente, você não vai depender disso daqui, ó. Você não vai depender de estritamente de um emprego para te trazer renda. Este grupo de pessoas aqui já conseguiu construir uma base de ativos sólida através de imóveis, ações, títulos, promissórias, propriedade intelectual, enfim, que vão gerar a renda para que ela sobreviva. E aí sim, com essa renda, ela vai ter as suas despesas e eventualmente comprar algum passivo. Mas os seus ativos já são suficientes para bancar esse estilo de vida. Trazer aqui duas citações dele para clarear um pouco mais. Ele vem dizendo que os ricos compram ativos, os pobres só têm despesas e a classe média compra passivos pensando que são ativos. O que ele quer dizer, em especial nessa parte da classe média? É a pessoa que está sempre buscando um endividamento. É a pessoa que, por ter acesso a crédito, conforme a gente viu lá na aula de armadilhas da classe média, ela acabou de pagar o financiamento de um carro, ela já quer entrar em outro. Acabou de pagar um financiamento de um imóvel, ela já quer entrar em outro. E ela está sempre acumulando dívidas, sempre pagando juros, ao invés de colocar o dinheiro da sua renda em coisas que vão começar a pagar juros, pagar os rendimentos a ela. E essa pessoa, quando se dá conta de que passou a vida comprando passivos, pode ser que seja tarde, que ela vai ver que o imóvel dela, embora ela considere um bem, um ativo, na verdade é uma fração disso se ela tivesse passado a vida comprando ativos. E, conforme sempre digo, equilíbrio, tá, gente? A questão não é construir patrimônio por construir patrimônio. A gente está falando de um objetivo muito claro, uma faixa de tempo de dedicação, para que você tenha tranquilidade financeira para o resto da vida. Então, claro, a casa é importante, eu também quero ter a minha. No momento oportuno, a questão não é com 25 anos entrar num financiamento de 30 anos para ter o seu imóvel. E carro segue a relação. E aí o próximo conceito é de balanço patrimonial.